Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do fuso horário do ouvinte. Hoje eu vou falar um pouco sobre a minha percepção, claro, de como é ser empresário no Brasil. Eu não sou um empresário, né, mas eu sou de uma família de empresários e também me formei em administração de empresas, sou registrado como administrador, mas não exerço essa profissão, né? Minha profissão foi professor de filosofia da ciência. Mas eu tenho a impressão de que os empresários brasileiros tendem para uma ideologia mais de direita devido às suas condições de operação, né, no país. Mas não vejo que os empresários, em geral, como algo universal, seriam necessariamente de direita. Né? Eu sempre pensei a possibilidade de haver empresários que acreditem e vejam a importância do socialismo democrático, para a gente resolver os problemas do nosso planeta. Né? Então eu tenho essa esperança, mas isso não bate muito com a nossa realidade, que a gente vê aqui é, uma, um grupo grande de empresários, né, não só acreditando nas ideias da direita, mas também financiando ações, né, da direita mais tosca, mais bruta que a gente pode imaginar. Né? Então eu procuro entender isso, né? Por que isso, né? Isso não é algo assim, é uma lei necessária que o empresário tenha que ser assim, né? Mas eu acredito que eles são levados a isso pelas condições de atividade no Brasil. Né? Eu vou começar lembrando alguma coisa muito elementar que quem é empresário sabe muito bem disso, né? Que o empresário ele tem que ter capital para investir e sempre tem um risco de perder esse capital quando ele investe, né? Então, quando ele cria uma empresa, ele tem que necessariamente ter lucros, né? Para poder não só manter esse capital, como eventualmente ampliar esse capital, né? E ele vai investir numa empresa produtiva, na área primária, secundária ou terciária, né? Ele vai investir numa empresa se ele tiver a perspectiva de ter lucro, senão ele pega o dinheiro e aplica, faz aplicações financeiras que muitas delas não tem risco nenhum e tem um rendimento aí mensal, né, que dependendo do capital que a pessoa tiver, ela pode viver só com rendimento, né? Então, a condição básica é essa, né? Você vai estar pegando o capital que você tem, né? Ou pegando emprestado, que é mais complicado ainda, porque você vai ter que pagar juros, né? E vai criar um empreendimento, né? Seja agrícola, pecuária, na agricultura, pecuária, ou uma indústria, ou uma empresa de serviço, né? Na área de serviço. E você vai então pegar esse capital, vai e gastar ele, né, para contratar pessoas, adquirir tecnologias, equipamentos, né, ter uma sede, fazer a parte jurídica, que não é tão barata, né, como alguns podem pensar, mas você tem que regularizar essa empresa, né, vai ter que recolher impostos, né, taxas, impostos, né, então tem uma série de gastos, né? E você vai ter que produzir algo, né? Gerar algo que vai ter que ser vendido, vai ter que ter comprador, né? Você vai ter que ter uma logística de distribuição, entrega desse serviço ou desse bem, desse produto, né? E ao final do mês isso tudo tem que ter um saldo líquido positivo, ou seja, você tem que ter o lucro, senão a sua empresa vai por água abaixo, certo? Então, a gente pensar, né, as condições que o país oferece para esse tipo de atividade empresarial, a gente vê que é muito desestimulante, né? E aí que entra o que eu quero dizer aqui, é que quem consegue ter sucesso como empresário no Brasil, não vai querer que o Estado ajude os seus concorrentes, os outros, né? Porque a pessoa sofre tanto, né? Trabalha muito, né? Acorda cedo, dorme tarde e se estressa, tem gastrite, tem
né? Sacrifica a vida familiar, sacrifica as férias, sacrifica tudo, né, para a sua empresa ter lucro, né? Essa pessoa não vai querer que outros tenham oportunidades, porque é muito selvagem, a concorrência é muito selvagem. Então, quem consegue ter sucesso vai fazer de tudo para que outras pessoas não tenham. Então, ele não vai querer cooperar com ninguém, não vai querer ajudar ninguém, né? Quanto mais as outras pessoas estiverem passando dificuldade, necessidade, melhor, porque, né, ele conseguiu sair dessa situação de precariedade, conseguiu o seu nicho ali, né, na economia, no mercado, né? Então, os outros que se danem, quanto pior para os outros, melhor. É assim que eles pensam, tá? Desculpa talvez um excesso de sinceridade aqui, mas, né? E eu me lembro, para ilustrar isso, uma outra situação em que esse mesmo mecanismo psicológico opera, né? Quando nós estávamos na Inglaterra, em 2019, né, tinha uma pessoa que era professora de inglês, né, da minha esposa, e ela contou que os brasileiros que já estavam na Inglaterra em 2019, eles que já estavam estabelecidos, eles eram contra novos imigrantes irem para lá, né? Quer dizer, eles eram contra que outras pessoas fizessem o que eles fizeram, né? E eles eram favoráveis ao Brexit, né? Que com o Brexit, né, a imigração, por exemplo, da Europa Oriental para o Reino Unido foi bloqueada, né? Antes vinham os imigrantes legalmente, né, e tinham uma série de benefícios e se estabeleciam e conseguiam eventualmente até a cidadania, né, a residência permanente, né? E, né, então, o que de um ponto de vista humanista a gente pensaria? Que quem conseguiu isso, né, fosse favorável que isso fosse generalizado, né? Se eu conseguir ir para a Inglaterra, arrumar um trabalho, ter uma renda, né, me estabelecer, recebendo benefícios e ter uma boa qualidade de vida, né, seria de supor que eu fosse favorável que isso continuasse acontecendo para outras pessoas, mas não, é o contrário, né? Aquele que tem sucesso depois de passar por dificuldades, ele é contra que outras pessoas tenham facilidades para ter o sucesso ou ter um resultado, né, que ele ou ela, né, ter. Então é isso que eu vejo no Brasil. Nós temos uma situação em que as pessoas muitas vezes cometem inclusive ilegalidades, né, para ter sucesso comercial, né, empresarial, né, industrial. As pessoas cometem irregularidades, elas não querem que ninguém saiba disso, né? E é claro. Então, elas não são favoráveis a um Estado de direito pleno, a uma democracia plena em que, né, houvesse uma plena transparência das ações dos agentes econômicos. Não são, né? Elas sabem que o sucesso delas, numa competição muito desgastante, né, em situação de muita dificuldade de, no final do mês, ter o lucro, né? Elas sabem o que elas fizeram muita coisa errada, exploraram, sonegaram, fizeram grilagem, né? A gente vê um monte de gente colocando fogo aí nas florestas para depois, né, tomar conta, né, forjar documentos, né? A gente vê muito, ainda hoje em dia, empresas que usam um trabalho escravo, né, praticamente uma forma de trabalho comparável à escravidão, né, chantageando as pessoas, né, os trabalhadores e muito mais, né? A gente vê tem muita coisa errada, né? Então não é do interesse de quem conseguiu no fim do mês ter o seu lucro, né, que haja transparência, que haja democracia, que as pessoas tenham acesso à informação, que, né, outras pessoas também tenham oportunidade de ter esse sucesso econômico ou empresarial, né? Elas querem para elas, né? Para nós tudo, para os outros nada, né? É isso assim que eles pensam, por isso que eles apoiam candidatos, né, que estão trabalhando nesse sentido de privilegiar os que já são privilegiados e barrar o caminho daqueles que estão por baixo, né? Evitar que haja oportunidades para todos, para outras pessoas também terem sucesso do ponto de vista, né,
empresarial, né, de sucesso financeiro, industrial, nas áreas que envolvem, né, ganhos, de riqueza, né, de bens ou de dinheiro, né? Então, gente, aí que eu queria chegar nesse ponto, que é o seguinte, né, que para a gente conseguir mudar as estruturas no Brasil, mudar o modo de produção, o modo de vida, né, melhorar as relações com o ambiente, isso não vai acontecer só com aqueles que estão na parte economicamente falando, tá? Isso não é um julgamento moral, não. As pessoas que estão achatadas nos seus rendimentos, nas suas condições de vida. Essas pessoas enfrentam muitas barreiras para sobreviver, né? Então elas não têm condições, a não ser que aconteça alguma coisa nova, tá? Mas elas não têm condições de mudar essa estrutura, né? O que elas conseguem fazer é eventualmente votar em candidatos que estão mais alinhados com os interesses dela, como foi o caso da eleição do Lula, né? Então isso até esse ponto chegam, né? Mas para se organizarem, para criar novas empresas, novas relações sociais, né? Novas formas de relação com a natureza, essas pessoas que estão na parte inferiorizada, né, da sociedade, elas estão reprimidas nas suas potencialidades, nas suas possibilidades criativas de trabalho, né, de possibilidades de também ter uma atividade produtiva mais interessante, né? Elas estão praticamente, né, trabalhando para os outros de uma forma muitas vezes quase como escravos, né? Essas pessoas, infelizmente, a gente não pode acreditar que elas vão mudar o país, infelizmente, né? É claro que se houver um estímulo, houver uma oportunidade delas se manifestarem, a gente pode esperar que elas respondam positivamente para uma mudança, né? Um aprofundamento da democracia, né? Uma democracia social, de fato, né? Com um Estado de Direito mais pleno, com maior participação das pessoas e maior recompensa, maior remuneração, né? Uma melhor remuneração do trabalho de todos, né? Maior oportunidade de renda, de trabalho, de renda. É claro que a gente espera que as pessoas vão responder positivamente, mas só o pessoal da esquerda mais radical que acredita né, que essa classe trabalhadora, o chamado lumpenproletariado, né, os excluídos, vão mudar o país, né? Agora, e será que pode surgir uma nova classe empresarial que vai transformar o país? Que vai ajudar a apagar o fogo em vez de colocar fogo, né? Que vai valorizar o trabalhador, lutar para que o trabalhador tenha uma renda melhor, uma melhor qualidade de vida, ao invés de lutar para que o salário seja o mais baixo possível? Será que isso é possível? Essa é a questão que eu me coloco aqui, porque se houver, né, um subgrupo dos empresários que se coloquem essas metas, pode haver uma adesão, né, dos trabalhadores e dos excluídos e a gente mudar o país, né, mudar esse buraco que nós estamos metidos, né? Mas se não houver, né, se todos, ou se uma grande maioria dos empresários, pessoas que têm condições de investir, de criar frentes de trabalho, né, de transformar as condições de vida através, né, de empresas, né, empresas que transformem, né, a natureza e as relações sociais, humanas e gerem novas oportunidades para as pessoas, né? Se não houver um grupo mínimo aí que traga uma nova perspectiva, vai ser difícil. O máximo que a gente vai conseguir vai ser o que nós temos atualmente, né? Que é um governo federal que trabalha pelos interesses do povo, mas trabalha de uma forma muito limitada, porque
né, não existe um apoio efetivo, né, do povo para mudanças maiores, né? E a classe empresarial é aquilo que eu estava falando, infelizmente, né? Não que isso seja da natureza de ser empresário, que o empresário teria que ser de direita. Eu não acredito nisso, né? Veja, por exemplo, o Engels, né, que era um empresário, um filho de um empresário que se aliou ao Marx, e sem a ajuda do Engels, o Marx não teria sobrevivido para escrever o Capital, né, com ele. Então, eu acho possível e desejável que existam pessoas empreendedoras que sejam favoráveis a um aprofundamento da democracia, né, e uma democracia que voltada para o social. Não precisa e não deve ser o chamado socialismo real, né, que é um Estado ditatorial, autocrático, etc. Não é isso que eu estou falando. Estou falando de uma social-democracia mais efetiva, né? A gente sabe dos limites da social-democracia existente, né? Mas precisa, então, aprofundar essa social-democracia, essa democracia social, né? E para isso, então, eu preciso de um grupo de empreendedores para, né, fazer propostas efetivas, coisas concretas que deem oportunidade de trabalho e de renda para a grande maioria da população que está vivendo oprimida e reprimida e sem condições de protagonismo na sociedade, porque isso é do interesse dos empresários bem-sucedidos, né, que depois que consegue o sucesso, as pessoas ficam contra a abertura de oportunidade para os outros, né? Então acho que esse é o assunto que eu queria ressaltar, né? Tá bom, gente? Então, abraços.